Então, pessoal, boa noite a todos. Vou estar ministrando aí mais uma aula do professor Green. O mesmo aí não está presente essa semana aí. A gente não sabe como vai ficar os próximos dias, mas vamos estar informando vocês aí também, tá? Hoje a aula aí vai ser online novamente, que nem foi feita já a semana passada, né? E assim por diante, em princípio, está sendo mantidas as aulas online, tá? Até segunda ordem. E quero desejar uma boa semana a todos vocês aí, que seja uma semana aí abençoada e seja uma semana melhor para todos, né? Que as coisas comecem a voltar ao normal aí pra gente. E a aula de hoje, pessoal, é a aula 11 aí da apostila, para vocês estarem acompanhando, né? Ela vai falar um pouco do alicate volt-amperímetro, falar um pouco ali também de medidores de concessionária ali, né? Medidores de consumo de energia, né? Também eu trouxe aqui para a aula hoje também alguns aparelhos, uns componentes também para a gente estar conversando a respeito, componentes mais utilizados aí, tá falando um pouco para vocês aí. Beleza, pessoal? Vamos estar iniciando a aula aí, quem puder acompanhar na apostila aí, vamos iniciar falando um pouco do que tem na apostila, tá? Então, na apostila de vocês aí começamos a aula falando de alicate volt-amperímetro, né? O que seria esse alicate volt-amperímetro? Ele é um aparelho de medição que faz a medição tanto de tensão como de corrente. A grande diferença dele para os outros medidores que a gente falou na aula anterior é que ele é feito com a gara, né? Essa gara dele ali que tem uma circunferência, e você não precisa abrir o circuito para fazer medição de corrente, conforme já foi feito anteriormente os aparelhos que a gente conversou, né? Esse alicate volt-amperímetro é muito utilizado devido a isso. Porém, para fazer a medição da tensão é necessário fazer a conexão ali em paralelo com o circuito. Isso continua mantendo, pessoal. Tá, vamos continuar ali na apostila. O alicate volt-amperímetro é um medidor de corrente e tensão e, como o nome mesmo já sugere, possui formato de alicate, tal aparelho amplamente utilizado na profissão de eletricista. O alicate volt-amperímetro possui escalas para realização de medição de corrente e tensão. Para realizar cada uma das funções é preciso que ele seja ajustado por meio de uma chave seletora, que indica a seleção da corrente ou de tensão antes de realizar a medição. Supondo que uma situação em que a pessoa que pretende realizar a medição não saiba dizer qual o valor de corrente ou tensão a ser medido, nesse caso a pessoa precisará ajustar o aparelho para a maior escala possível, seja de corrente ou tensão, e se for necessário deve-se diminuir a escala de modo a realizar corretamente a medição a ser efetuada. Essa situação aqui, pessoal, a gente tem que tomar bastante cuidado a respeito de escalas. Tomar cuidado, por mais vamos colocar no máximo, só que o meu aparelho ele tem um máximo de 100 A e a corrente que está ali está medindo mais de 100. Tranquilo, se for ali vai dar um erro no mercado, você não vai conseguir medir com ele, vai ter que ser trocado o aparelho para fazer a medição. Porém, na tensão, se ele é um equipamento que só mede até 380, digamos assim, um exemplo, e você for medir mais, ali tiver dando uma diferença potencial muito maior, ele vai poder ocasionar a danificação do teu equipamento. Então tem que ser tomado cuidado desse tipo de situação, pessoal, para não ter problema de queimar o equipamento, tá? Ali tem uma parte que chama atenção, né? É sempre importante consultar o manual de instruções que acompanha o aparelho. A medição de corrente elétrica é realizada através de garas que o aparelho possui, as quais abraçam o condutor que está recebendo a corrente elétrica a ser medida. Essas garas possuem uma função parecida com o núcleo do transformador de corrente, pois assim como este, aquelas possuem um condutor, que é o primário, onde se realiza a medição, e uma bobina enrolada, que é o secundário, a qual se realiza a medida propriamente dita, tal como ilustra a imagem abaixo. Então essa imagem ali, conforme a gente tinha mencionado para vocês, ele vai abraçar o fio. Essas garras vão estar fazendo essa medição e passando o valor obtido pro medidor dentro, né?
Atenção, pessoal, o amperímetro deve ser envolver somente os fios da mesma fase, tipo a fase 1, fase 2 e fase 3. Um exemplo, se eu tenho três fios por fase, né, digamos, três fios na fase 1, eu vou fazer a medição dos três juntos. Depois eu faço da fase 2 e da fase 3. Se for fazer as três juntas, ele vai dar erros e não vai conseguir fazer a medição da forma correta. Tranquilo? Vamos seguindo aqui. Então, o próximo componente aqui, a ser mencionado na apostila, é o medidor de energia. O medidor de energia hoje ele é utilizado tanto na entrada, no padrão de entrada, que é o que a concessionária fornece para a gente, como também se tem uma residência aqui a mais na minha casa, ou foi repartido para saber a quanto cada um está consumindo e tal. A gente consegue fazer essa medição com esse medidor de energia elétrica, que é bastante vendido aí em todas as lojas de materiais elétricos, tem um componente tanto monofásico como trifásicos. Aqui até na apostila de vocês ali está sendo mencionado um monofásico, pessoal. Aqui ele fala de duas bobinas compõem um medidor monofásico do consumo de energia elétrica. Ele vai dar esse valor em kWh. Uma delas é a tensão, ligada em paralelo com a carga, e a outra é a de corrente, ligada em série com a carga. Ambas as bobinas são enroladas sobre o mesmo núcleo de ferro. Aqui tem o desenho que mostra o núcleo, né? A posição dele, que seria no meio, ali, tanto da bobina de potencial como da de corrente, e a saída para a carga e o valor de entrada da linha, né? Para conseguir fazer essa medição ali, retirar esse valor que está sendo passado ali para o medidor, é utilizado um disco. Esse disco é colocado junto ao núcleo e por conta dos campos magnéticos formados pela tensão e pela corrente, tal disco, quando na ocasião da carga estar ligado, começa a girar com velocidade diretamente proporcional à energia consumida. Isto ocorre através de um sistema de engrenagens, que faz com que a rotação do disco seja transportada para um mecanismo integrador. O valor de energia a ser medida, relativo ao certo período de tempo, corresponde no medidor do consumo de energia elétrica, kWh, a diferença entre as duas leituras efetuadas, sendo que uma delas é realizada no final e a outra no início do período, né? Então, ou seja, o pessoal ali da concessionária fez a medição no mês de janeiro, daí no mês de fevereiro você vai fazer outra medição, você vai ter que fazer essa diferença, né? Desconta o consumo do mês anterior para saber o valor desse mês agora. Para realizar os testes de medidor é necessário seguir sequência natural dos algarismos. Isso significa, se forem 4 ou 5 ponteiros, depende do modelo, né? Vai ser o primeiro ponteiro, né? Localizado à esquerda em ticos milhares, enquanto vem ao logo em seguida designado a centenas, subsequentes denominado de centenas e por último unidade, né? Então sempre seguindo essa mesma sequência de medição. Cada um dos ponteiros gira no sentido inverso ao seu vizinho. Por isso é preciso tomar cuidado no momento de realizar uma leitura do medidor do ponteiro. Vejamos dois exemplos que estão ali na apostila, pessoal. O exemplo 1 ali, né? Para obter o consumo mensal em kWh, basta subtrair a leitura do mês anterior da leitura atual. Daí ali, né, o valor obtido no mês anterior foi 4.590 kW. E no mês atual ali tem um valor de 4.805. Então é só subtrair, né, o valor de 4.590 pelo valor de 4.805, você vai ter um valor de 215 kW medido ali no mês, que foi o consumo do mês. O exemplo 2 ali, ele dá conforme ao analógico pelos ponteiros, né? O procedimento para se obter o consumo mensal é o mesmo, a diferença fica por conta da rotação da leitura. Então sempre, novamente mencionando para vocês, pessoal, tomar cuidado com a rotação dos ponteiros. Isso aí faz com que a tua leitura seja precisa em certos modos, porque o ponteiro nunca vai estar sempre na mesma posição, né? Digamos, ele não vai estar exatamente em cima do 9, né? Então por isso que é um pouco menos eficiente do que os digitais. Porém, como você consegue fazer, você vai trabalhando por diferença, né?
Então ali no valor pedido na primeira leitura, né? O valor de 4.590 ele está nessa posição ali, ó. Pode ver que tem ali no primeiro disco, ó. O ponteiro não está exatamente no 4, ele está um pouco para frente, né? Então sempre se busca fazer a leitura do número anterior. Daí essa diferença de consumo ali vai ser compensada no próximo mês. E também da mesma forma, né? Faz a leitura ali dos primeiros discos, ele dá um valor de 4.590, do segundo disco 4.857. Também faz a subtração, né, dos dois do mês anterior para o mês atual, dando uma diferença de 267 kWh, que é o valor do consumo deste mês. Seguindo ali, né, quando na ocasião da leitura os valores de energia de um medidor em kWh, o número deve ser considerado aquele pelo qual o ponteiro acabou de passar. Ou seja, em uma situação em que o ponteiro esteja entre dois números, deve-se considerar o número do menor valor. Toda a leitura deve ser iniciada pelo primeiro ponteiro localizado à direita. Isso que eu acabei de mencionar para vocês ali anteriormente, pessoal, a respeito dos ponteiros, né? Que é sempre interessante tomar cuidado ali, se vê que está indo na direção correta o ponteiro que está fazendo a leitura, né? Justamente porque uns são o inverso do outro e geralmente ele vai ter passado um pouco do número que você vai colocar na tua leitura, tá? Então a aula da apostila seria esse conteúdo ali do alicate volt, amperímetro e do medidor de grandeza, né? Ali tem os exercícios para ser realizado também, que eu vou deixar para vocês estarem fazendo em casa eles. E assim, pessoal, como é um conteúdo ali que na aula, assim, se a gente tivesse presencial, teria um pouco mais de dinâmica, um pouco mais ali, sabe? A gente poderia estar fazendo alguns outros testes, realizando as medições em aula prática e tal. Eu quis aqui trazer para vocês também um pouco mais do que só do que tem na apostila, tá? Eu quero começar falando com vocês a respeito de componentes elétricos também, por causa que, pra gente deixar essa aula um pouco maior, né, para vocês terem mais conteúdo, justamente por ser uma aula online, a gente não ter essa dinâmica, né, até mesmo aí durante a aula, aí, quem estiver tendo algumas dúvidas, pode estar me mandando no chat, né, aí no chat a gente vai estar conversando e tirando essas dúvidas, porque essa aula já tem uma aula gravada que está ali sendo passada pelo YouTube ali, beleza? Tá, então a minha ideia aqui agora é começar com os componentes elétricos. Eu vou falar aí com vocês desde painéis, como que é feito o dimensionamento, como que eu faço a seleção de um painel elétrico, né? Até juntores, componentes como os CLPs, inversores, relés, botões, para a gente ter um bate-papo legal a respeito disso, tá, pessoal? Então eu vou começar aqui a respeito dos componentes elétricos. Agora já acabou o assunto da apostila, agora só que a gente até se quiserem fazendo alguma anotação ou questionando aí no chat, eu vou passando para vocês também essas anotações se for preciso, tá, pessoal? Então vamos seguindo aí. Componentes elétricos, painéis elétricos. O painel elétrico é o que tem, que suporta os componentes dentro, né, como disjuntores, CLPs e os demais itens aí que a gente vai estar falando, né? A seleção dele é primordial para a sua obra. Por quê? Eu tenho que saber o que eu espero, o que eu vou usar atualmente para dimensionar um painel elétrico, o que eu espero usar posteriormente e sempre deixar uns 30% de sobra nesse painel. Devido a ampliações que podem ocorrer, que venham ocasionar substituição de máquinas. Então, sempre que for fazer um painel, tanto um painel de distribuição como um painel de comando, que seria a diferença de um para o outro, um painel de distribuição só vai conter disjuntores para fazer a alimentação das máquinas, né? E o painel de comando é o painel que faz a comutação do equipamento, né? Que vai fazer o acionamento do motor 1, motor 2, se ele vai acionar por quê, quando. Esse seria um painel de comando aí. Então vamos seguindo aqui, também chamado de quadro de distribuição de energia elétrica, é o equipamento elétrico que recebe energia de uma ou mais fontes de alimentação e distribui por um ou mais circuitos. Ou seja, sua principal função é receber e enviar energia elétrica. Ela vai ser de grande administrador do sistema de energia
portanto, parte fundamental de qualquer ambiente, que precisa de energia elétrica para funcionar e exercer suas atividades. Então, pessoal, assim, deixando aqui um comentário, né, sempre tomar cuidado para não deixar componentes expostos, né? O painel elétrico é justamente para isso. Vai deixar um disjuntor exposto ali, pode chegar uma pessoa aí que não tem conhecimento da parte elétrica, dele fazer desligar esse disjuntor, fazendo com que pare máquinas durante o processo. Essa paralisação de máquina pode ocasionar perda de matéria-prima, sem contar também o choque elétrico que pode vir a sofrer a pessoa que está fazendo essa comutação do disjuntor, né? Então é sempre importante qualquer componente elétrico estar protegido por um painel, por um quadrinho, sempre estar essa proteção, não deixar equipamentos expostos. Até mesmo para realizar essas tarefas, né, o painel elétrico deve ser construído seguindo as normas regulamentadoras, tanto as normas da NBR 5410 como da NR10, que é Serviço de Instalações Elétricas, né? E dependendo do tipo do painel também existem outras normas técnicas que devem ser seguidas. Então, colocar policarbonato também, mesmo que o painel esteja, os componentes dentro ali dos disjuntores estejam protegidos, aí a parte viva de barramento e tal, isso aí tem que estar protegido também. Porque mesmo se ocasionar que abra o painel, ali não tem o contato direto com os barramentos, conforme é solicitado pela NR10 e a própria NBR 5410. Seguindo ali também, né, existem vários tipos também, né. A gente falou um pouco de painel de comando, painel de distribuição. Entre eles estão os cubículos de média tensão, que é os quadros gerados de baixa tensão, os QGBT, os CCM convencionais, painéis de automação, quadro de distribuição de força de luz, os QDFL, né? Banco de capacitores, entre outros. Cada um vai ter uma função e uma utilidade específica, fora a ação principal de distribuir a energia. Para determinar qual é o melhor modelo a ser aplicado, o local onde será utilizado deve passar por diversos estudos e análise de todas as suas aparelhagens a serem instaladas. Um dos modelos de painel mais utilizado é o QGBT, um modelo que trabalha em baixa tensão, sendo considerado o tipo de painel mais generalizado. Na hora de escolher um painel, é preciso se basear no tipo e finalidade, sempre atendendo à necessidade de cada local e projeto, pois tudo depende do equipamento e trabalho desenvolvido no local. Isso também, né, pessoal? Então, não vamos colocar um painel exposto à água, né? Tipo, que fique muito exposto a contato direto na área externa, ou até mesmo em cozinhas industriais, ali não deixar exposto em lugares onde vai ter que ser feita a lavagem diária do local, né? Tem que ser tomado cuidado. Também temos que tomar cuidado ali também com o grau de proteção do painel, né? Ele não tem, eu vou ter que deixar ele dentro de num local onde vai ser molhado, né? Então tem que tomar cuidado, comprar painéis aí com grau de proteção IP, né, que diz, IP67, IP68, sempre atingindo o que você precisa, né? Sempre fazendo o estudo que é necessário fazer. Até mesmo porque, vou comprar tudo um grau de proteção maior, o investimento é maior, então, né? Vai ser um custo maior para você adquirir esse equipamento. Então sempre fazer um estudo detalhado do que você precisa mesmo para conseguir enxugar ao máximo o valor do teu projeto. Dentro desses painéis, né, o que a gente tenta, vamos falar o que a gente tem dentro do painel agora, né? A gente falou como escolher, como aplicar. Vamos começar ali com, a gente tem a alimentação das 3 fases, né? Nessas 3 fases vão ir para um disjuntor. A gente vai estar falando um pouco mais para frente aqui do disjuntor. O terra e o neutro eles vão vir e vão ser conectados em um barramento, né? Esses barramentos eles são responsáveis para distribuir o neutro e o terra para os equipamentos, né, que estão ligados nesses painéis. Então o barramento neutro vai chegar ao neutro geral, né, da entrada de energia, vai ser um barramento com os isoladores na cor azul. E o barramento terra, a mesma situação, vai vir o terra ali da malha de aterramento, da onde está sendo retirado, interligado com o aterramento, né? E vai vir para o barramento de terra, que vai ser responsável para
fazer essa distribuição do aterramento, né? Geralmente na cor verde os isoladores do aterramento. Esses barramentos, pessoal, eles vão ter ali entre eles várias furações. Então você vem e faz a alimentação dele do terra, do neutro ali, deixa conectado, né? E daí esses furações que tem já pré-disposta, conforme vai ligando as cargas ali, vão ser pegos o neutro, pegando a terra ali, o aterramento ali dos barramentos. Tranquilo? Então todo o painel é essencial ter o barramento de terra, o barramento de neutro, para assim fazer as conexões dos componentes. Beleza? Detalhe, né? Sempre deixar predisposto a quantidade de circuitos necessária, a quantidade de furo que vai ficar pronto ali, tá? Então sempre deixar a furação pronta nos barramentos para a quantidade de circuitos instalados no teu painel. Vamos seguindo aqui, então a gente falou ali, tá chegando o barramento terra, barramento neutro, né? As 3 fases, ou uma fase, conforme for o painel que vocês vão estar projetando, vai ter o disjuntor de proteção, né? Vamos falar um pouco dos disjuntores. Os disjuntores são componentes de proteção e seccionamento do circuito elétrico, com desarme automático, que é realizado quando o disjuntor recebe uma corrente de sobrecarga ou curto-circuito ou sobreaquecimento de uma faixa de trabalho. O dispositivo de desarme, com o intuito de proteger componentes, estão após o mesmo, evitando danos. O que seria após o mesmo, né? Vamos deixar um pouco claro aí. Então, todos os equipamentos que vão estar com a carga, eles vão estar ligados após o disjuntor para fazer essa proteção, né? Não adianta eu colocar a carga dentro do disjuntor depois da máquina, lá na saída e tal, ou só um disjuntor na saída do motor, que isso vai estar podendo ocasionar queimas de outros componentes no painel da máquina, né? E os principais tipos de disjuntores utilizados hoje, pessoal, é o térmico, o magnético, o termomagnético e o disjuntor motor. Isso é o que mais a gente possui, né? Falando um pouco ali do disjuntor térmico. O disjuntor térmico funciona através da deformação de uma lâmina bimetálica. Quando circula uma sobrecarga de corrente em um determinado tempo, a lâmina é deformada. Deste modo, o contato mecânico se abre, desarmando o disjuntor. Esse tipo de disjuntor geralmente é utilizado para a proteção de circuitos contra sobreaquecimento, causadas através de sobrecargas. Então, pessoal, sobrecarga, vamos utilizar disjuntores térmicos ali, porque ele, quando começa a dar um aquecimento, ou começa a dar uma fuga de energia no motor, às vezes a variação de corrente não é muito. Porém, conforme vai aumentando esse tempo que ele está com essa sobrecarga, vai começar a aumentar a temperatura dele e, consequentemente, aumentar a temperatura do cabo, né? Então, o disjuntor térmico que consegue fazer essa leitura e consegue ter essa consciência de o motor estar em curto, mas ele não ultrapassou a corrente, ele ultrapassou a temperatura às vezes, sabe? Então, são detalhes a ser tomado cuidado também. Eu vou selecionar, às vezes você só tem um disjuntor térmico, ele também protege contra sobrecarga também, né? Mas ele também consegue ter essa leitura de aquecimento em correntes às vezes um pouco menores. Então também é interessante ser aplicado em alguns casos aí que a gente tem motores de baixo rendimento, né? Que geralmente ocasiona esse tipo de problema, ou até mesmo motores mais antigos. Disjuntores magnéticos. São disjuntores magnéticos que trabalham baseado no princípio do eletromagnetismo, onde uma variação de corrente elétrica nas espiras de uma bobina, gerando um campo magnético na mesma, atraindo a chapa metálica de contato, fazendo com que o contato se abra, desarmando o disjuntor. Esta ação é realizada rapidamente, com precisão, e esse tipo de disjuntor é ideal para a proteção de circuitos elétricos contra curtos-circuitos. Então, em circuitos que são propensos a curtos-circuitos, ou tem muitas cargas carregadas, próximos, começa a tornar interessantes esses disjuntores magnéticos. Porém, tanto os térmicos como magnéticos, a gente tem um disjuntor que é a junção dos dois, né? Que seria o disjuntor termomagnético. Eles são feitos a junção tanto do térmico como do magnético e são mais utilizados em instalações prediais, que conseguem fazer a proteção da sobrecarga e de curto-circuito.
Então esse disjuntor que a gente usa aí, o disjuntor DIN que a gente tem nas nossas residências, são os disjuntores termomagnéticos, que consegue juntar os dois itens que a gente mencionou anteriormente, né, se tornando eficaz tanto para sobrecarga ou quando está dando aquecimento, como também para quando está dentro de um curto-circuito. A gente mencionou ali também, né, pessoal, o térmico para motores, né? Porém, a gente também tem um disjuntor específico para motor. São os disjuntor motor. Também é um tipo de disjuntor destinado diretamente à proteção de motores elétricos de sobrecargas e curto-circuito. O seu funcionamento ocorre com o princípio de dilatação de lâminas e seccionamento para a proteção do circuito, além de ter contatos abertos e fechados que podem ser utilizados no comando elétrico, acionando sinalização de alarme, entre outros. Então, tudo depende do custo. O disjuntor motor ele tem uma função a mais, então esse é o ideal para a gente utilizar no nosso dia a dia. Correto, é um disjuntor excelente, tem essa aplicação com os contatos abertos, contatos fechados ali, né? Que a gente pode acionar sinalização, pode ser feito acionamento de comando, ligou o motor, quando ligou um, liga o outro, fazer acionamento de cascata e tal, porém ele tem um custo maior. Então, quando não é necessário uma proteção, fazer um comando com o motor, é uma partida direto com uma bomba, não tem necessidade de ter um custo maior, né? Então pode ser feito com disjuntor térmico, termomagnético, magnético, conforme o que vocês acharem necessário, né? Qual que é o risco, né? Se é curto-circuito, se é sobrecarga. Então, esses disjuntores motores praticamente eles são quase o dobro do valor dos disjuntores normal. Comparado com os termomagnéticos, pode ser 3 vezes maior o valor, entende? Então esse é o grande X da questão aí, pessoal. É o valor mesmo. Porém, a aplicação dele é inquestionável, né? Ele tanto protege sobrecarga e curto-circuito, e também essa parte de sinalização, né? A gente consegue fazer partidas de cascatas, consegue fazer proteção lá. Liguei o motor, agora eu não vou poder ligar o próximo, porque se ligar vai dar uma sobrecarga no meu painel, ou mesmo quando desarmou, agora desliga todos os demais motores também para não ocasionar o desgaste dos outros motores, pois o alimentador não está funcionando. Esse tipo de aplicação, entende? Seguindo aqui o raciocínio dos disjuntores, pessoal, a gente falou um pouco de parte industrial ali, né? Agora eu quero trazer para vocês um pouco também da inovação, do que tem hoje no mercado de disjuntores, né? Para a parte do motor, a gente falou do disjuntor motor, porém, para a parte residencial, a gente tem os disjuntor residual. Tanto industrial também pode ser utilizado, né? Mas eu digo isso mais residencial, porque a aplicação desses DRs evita acidentes com crianças, outros idosos e tal, então é bastante interessante a gente ter o conhecimento desses disjuntores residuais DR, justamente por causa disso. Então, continuando aqui, né, antigamente as instalações elétricas possuíam apenas disjuntores ou fusíveis para proteção, sem se preocupar muito com a segurança dos usuários, né? Se preocupava com a segurança do circuito, né? Eu vou proteger meu cabo, vou proteger os meus equipamentos, mas se tiver alguém tomando um choque ali, talvez não ultrapasse a corrente, ele nunca ia detectar, né? Mas com o tempo, né, pessoal, isso foi surgindo equipamentos como aterramento, disjuntores de proteção, mais sensíveis, e também agora surgiu há pouco tempo, né, aí a faixa dos 4, 5 anos, os disjuntores DR, ou diferencial residual, que são componentes capazes de evitar fugas de corrente e, portanto, também choques elétricos. O dispositivo DR é usado para detectar fugas de corrente em um circuito elétrico e assim desligar o circuito imediatamente. Dessa forma, o DR é a abreviação para diferencial residual, onde uma fuga de corrente acontece quando a corrente elétrica encontra outro caminho para seguir para a Terra, que não o condutor neutro da instalação elétrica. Isso pode acontecer em um choque elétrico do condutor ou um condutor mal isolado com contato em carcaça. Portanto, o dispositivo serve para evitar que alguma pessoa sofra um choque elétrico,
garantindo a segurança da instalação elétrica e, em vários casos, o dispositivo é limitado a fuga de energia de uma carga, né, de, por exemplo, 30 mA. Portanto, tal corrente pode ser suportada por um ser humano sem maiores danos no corpo. Em indústrias, os componentes geralmente possuem 300 mA, com corrente de desarme. O disjuntor DR também pode detectar fugas de corrente em fios desencapados e outros, um curto no final da carga ali também ele pode detectar, né, como o disjuntor normal. Então é dessas duas formas ali, pessoal. Então, se for fazer uma compra de um disjuntor residual para uma residência, tomar em conta que tem que ser o de 30 mA e para a parte industrial de 300 mA. Um cuidado a ser tomado quando você fazer a instalação de um DR é que todo o retorno que volta que vai sair da fase que você está fazendo o monitoramento tem que sair pelo neutro. Então qualquer retorno que não tenha essa saída pelo neutro ele vai estar desarmando. Então se eu colocar que eu tenho 3 fases lá, coloquei uma fase só passando pelo meu DR e o neutro é igual para os 3 fases no caso, né? Essa leitura não vai estar sendo feita corretamente e geralmente ele vai estar desarmando. Então sempre tomar cuidado nessa situação. Outra coisa, se eu vou fazer uma ligação de um DR para um chuveiro, tem que tomar cuidado que o chuveiro tem que ser próprio para instalações em DR, tá? Que são os chuveiros blindados. Se o chuveiro não for blindado, ele também vai estar ocasionando o desarme desse disjuntor. Então sempre tem que tomar cuidado a respeito disso também, pessoal. Tranquilo? Mas o DR ali, eu diria hoje que ele devia ser sido obrigatório já nas residências. Pela eficácia, pela segurança que ele traz, ele seria muito importante e evitaria bastante acidentes, principalmente com crianças. Outro equipamento, outro dispositivo que surgiu mais recentemente aqui, que também traz muito benefício, aqui já não é muito benefício de segurança, mas em sim em benefício de queima de componentes. São os dispositivos de proteção contra surtos, os DPS. São equipamentos desenvolvidos com o objetivo de detectar sobretensões transitórias na rede elétrica e desviar as correntes de surtos para a malha de aterramento. Esses distúrbios são mais comuns do que imaginamos, ocorrendo diariamente em ambientes residenciais, comerciais e industriais. Então, como seria o seu funcionamento, pessoal? A gente hoje em dia tem muitos surtos de energia, né? Às vezes é imperceptível ali, por se tratar, às vezes não é uma corrente muito alta, uma tensão elevada. Porém, a gente tem que tomar bastante cuidado. Sempre, hoje em dia, os padrões de entrada da concessionária já está sendo exigido o DPS, né? Um por fase, né? Em situações também é colocado no neutro também. Como pode surgir esses surtos que o DPS protege, né? Ele pode surgir através de uma descarga atmosférica, né? Um raio, manobras de rede da concessionária, né? Pode talvez ocasionar um curto ali, um arco elétrico, pode ser feito, né? Ou ligação ou desligamento de máquinas, né? Eu estou no final de linha quando tem uma empresa ligada no caminho, né? Isso pode ocasionar sempre quando for ligar todas as máquinas, dá um pico lá, dá uma queda de tensão na sua residência, né, no final, né? Isso vai ocasionar a situação ao contrário quando fazer o desligamento, né? A rede vai estar atendendo aquela total de máquinas lá, quando desligar todas as máquinas junto, vai dar um pico de tensão. Isso pode ocasionar com a queima dos teus componentes, né? São componentes 220, vai dar um pico de 270 lá e vai ocasionar essa queima. E justamente os surtos que são a onda transitória de tensão, né? Corrente ou potência, que tem como característica uma elevada taxa de variação por um período curtíssimo de tempo. Então o que seria isso? Em um milissegundo, ele dá um pico que talvez tem componentes que nem vão considerar, porque eles não vai nem chegar até eles, talvez, né? Porém, tem componentes sensíveis, como placas eletrônicas, que vai ser um pico aí de
pouca variação já vai ocasionar a queima dos mesmos, né? E o DPS, ele consegue fazer essa leitura. Quando ele recebe esse pico transitório de potência ali, digamos, ele vai estar fazendo essa leitura e vai estar jogando para a Terra essa diferença. Então o que acontece? Ele deu aquele pico e vai fechar o circuito dentro dele e vai jogar todo esse pico para a tua malha de aterramento, não ocasionar queima de nenhum componente, não vai chegar até o componente, porque esse pico está procurando um caminho mais fácil para a malha de aterramento. Ele achou um caminho mais fácil através do DPS, porque o DPS forneceu para ele, né? O DPS fechou o circuito dentro dele e forneceu esse caminho. Então ele vai estar facilitando o caminho desse pico, dessa corrente de transição ali, né? E vai para a Terra e não queima o teu componente. Porém, com essa manobra que o DPS faz, ele acaba sendo danificado, né? Então ele consegue fazer uma vez só, e isso daí ele é danificado. E isso vai ter que fazer a troca dele, né? Não tem como consertar. Então ele é um dispositivo muito importante, mas porém quando acontece uma situação dessa ele tem que ser trocado. Esses dispositivos, né, são utilizados em diversas aplicações, né? Em redes de distribuição de energia elétrica, para a proteção de transformadores e luminárias urbanas, linhas de telecomunicações, tubulações e companhias de óleo e gás, painéis de energia solar fotovoltaico, quadro de distribuição de edificações comerciais, residenciais e até mesmo conectados a tomadas, acoplados a equipamentos desejando proteger. Esses que são conectados à tomada geralmente são os para conexão de rede, né? Porque digamos assim, de parte de rede de internet, às vezes geralmente não vem pela rede o surto, mas ele pode estar entrando, se vier uma via rádio, ele vai vir pela parte de chegar na antena e vir para dentro dos componentes e queimar todas as portas de internet deles, tanto de TV, computador, roteador. Então sempre é interessante também colocar na entrada do roteador ali um DPS específico para a rede. Tanto o telefone também pode ser feito, que são equipamentos com RJ45, RJ11, né, que é feita a conexão. E fazendo desta forma, pessoal, você consegue evitar a queima das portas de rede dos teus componentes internos, tá? Então é sempre interessante tomar cuidado e ter noção. Se eu tenho bastante equipamentos ligados ali, equipamentos caros, às vezes um dispositivo de proteção ali de 50, 100 reais seria interessante colocar, né? Eu aqui em casa tenho esse problema por causa que a minha casa é próxima aqui de uma caixa de água e próximo de uma escola também que são grandes, então às vezes ocasiona o para-raio ali deles. O que acontece? Vamos explicar um pouco melhor para vocês. O para-raio ele não é um para-raio, ele é uma forma mais fácil do raio atingir o sol, né? Então o que acontece? Ele acaba puxando o raio. Ele vai puxar o raio, mas ele não vai danificar nada dentro da edificação. Porém, como a gente tem às vezes residência próxima a essas edificações, a raio acaba vindo até ali, mas acaba dando uma fuga, às vezes próxima a uma outra residência, que já ocasionou aqui comigo. O raio atingiu ali, mas ele teve um pequeno raio que acabou vindo aqui na minha casa e queimou, fazendo queimar todas as portas de internet. Então, após isso que eu adotei essa medida de colocar um DPS também na rede. Isso me evitou aí mais danos nos meus equipamentos. Também para fazer a instalação de um DPS, o que eu preciso saber? Vou lá pedir um DPS. Não, eu vou ter que ir lá e pedir um DPS pela classe que você vai precisar. Existem 3 tipos de classe para DPS, a classe 1, a 2 e a 3. Como elas são definidas? A classe 1 são dispositivos com capacidade de corrente suficiente para treinar correntes parciais de um raio. É a proteção primária, utilizada em ambientes expostos a descargas atmosféricas diretas, como áreas urbanas, periféricas ou áreas rurais, instalados nos quadros primários, QGBT de distribuição. Isso aqui, o classe 1, também é utilizado nas residências, no ramal de entrada, tá, pessoal? Então, o qual é destinado ali
é o classe 1. O classe 2 são dispositivos com capacidade para drenar correntes induzidas, que penetram nas edificações, ou seja, os efeitos indiretos de uma carga atmosférica, utilizada em áreas urbanas e instalações nos quadros secundários de distribuição. E a classe 3 são dispositivos destinados à proteção fina de equipamentos, instalações próximas a equipamentos. São utilizados para a proteção de equipamentos ligados à rede elétrica, à linha de dados e à linha telefônica, que foi o que a gente estava conversando agora há pouco. Tranquilo, senhores? Vamos seguindo aqui, né? Agora, saindo um pouco da parte de distribuição de potência, né, que seria equipamentos disjuntores e ali, a gente vai entrar um pouco agora também um pouco de comando também, pessoal. Vamos começar aí pela fonte de tensão. A fonte de alimentação chaveada, a fonte de tensão, é encarregada em alimentar as cargas elétricas instaladas dentro de um painel periférico, podendo ser corrente contínua, corrente alternada e em diversas tensões de trabalho. Conforme cada aplicação, a mesma incorpora um regulador chaveado, que é um circuito controlador, que commuta a corrente elétrica, ligando ou desligando rapidamente de maneira a manter a tensão de saída estabelecida, evitando tantos componentes sensíveis. Então, pessoal, hoje em dia a NR12 está batendo firme aí nas empresas, né? E um dos requisitos da NR12 é que toda a parte de contato entre o operador e a parte elétrica tem que ser feita em extra baixa tensão. O que seria essa extra baixa tensão? Seria de 0,1 volts até 59 volts. Então ali geralmente é utilizado o padrão de 24 ou 12 volts para fazer a parte de comando do operador com a máquina, né? E isso que é feito, vai receber a alimentação 380 do painel da máquina, né, painel de comando, e a fase de comando, que digamos seria uma fase que vai ser utilizada para comando, né? Vou pegar ali junto da carga, ela vai passar pela fonte e vai ser transformada em 24 volts. Um exemplo, né? Pode ser outra tensão, desde que seja em extra baixa tensão. Então ela vai ser convertida ali para 24 volts e todo o comando da máquina vai ser feito em 24 volts. Tranquilo? Essa é a principal função da fonte. Daí também o pessoal, para tentar diminuir o custo, às vezes usa transformadores pequenos e tal, mas geralmente é utilizado as fontes chaveadas, até mesmo por segurança e eficiência que ela tem, durabilidade alta, e o equipamento também não é tão caro para o custo de uma máquina. Então, a gente falou ali da fonte, né? Mas o que ela vai estar... o que os comandos da máquina e o operador vai estar ligando? São os contatores, né? Os contatores ou relés, que a gente vai estar falando mais em sequência, né? Vamos falar um pouco dos contatores. Os contatores é um dispositivo eletromecânico que é usado para controlar as cargas em um circuito de potência, a partir de um circuito de comando. Os contatores são dispositivos de manobra mais utilizados em aplicações industriais e prediais. Contatores permitem, por exemplo, realizar a partida direta em motores trifásicos e permitem também ser arranjados de partida de constituir umas partidas indiretas. Apesar de amplamente utilizado com acionamento de motores elétricos, os contadores podem ser utilizados para outras aplicações também, como o comando da máquina também, né? Acionar um contador para acionar uma bomba, para acionar um relé também de fazer um controle de nível. Então tem várias formas de fazer essa ligação também dos contadores, né? A partir do acionamento da bobina, do contador, né, ele gera um campo eletromagnético que atrai os contatos e alterna sua posição. Dessa forma, existem os mais diversos tipos de contadores disponíveis no mercado, para mais diversas cargas de aplicação. Suas correntes de trabalho, bem como a tensão, variam conforme o modelo de fabricação. Então, pessoal, para a gente dimensionar um contador, né? Tem contadores de comando, os contadores auxiliares seria. Eu tenho os contadores que são ligados em 12 volts, 24, 220, tanto em corrente contínua como corrente alternada. Também eu posso ter eles com corrente de 10 A, 12, 18, 32, 50, 100, 200 A, conforme a aplicação também. Então, para conseguir dimensionar um contador, você tem que saber a corrente do teu circuito e a tensão que você vai querer ligar ele. Beleza?
Então, seguindo a parte, agora eu vou falar também da proteção, né? A gente falou de disjuntores, mas outra forma de proteger os motores também, que é conectado na saída do contator, é os relés térmicos. Sabemos que garantir a integridade de um processo industrial é de extrema importância. É necessário se pensar em dispositivos que auxiliem na proteção dos mesmos. Como o motor elétrico é a máquina mais importante em um processo, é preciso que haja uma proteção contra uma possível sobrecarga do mesmo. Visto isso, já falamos de relé térmico. Já foi falado também de disjuntores, né? E o relé térmico é outra aplicação. O relé térmico ele tem um custo baixo comparado com o disjuntor motor e ele possui também contatos, pessoal. Então, se eu vou querer fazer um acionamento com o contator e já posso colocar o relé térmico, seria bastante interessante para diminuir o custo. O relé térmico é um dispositivo de proteção que é responsável por proteger os motores elétricos de possíveis anomalias. A mais comum é o superaquecimento do motor. Quando o motor trava no eixo ou está trabalhando com uma carga acima, ele solicita mais corrente para tentar compensar o peso requerido. Deste modo, o motor acaba tendo o trabalhar com especificação que não se enquadra a ele. Assim, pode haver danos em sua bobina, provocando um aquecimento e até um provável derretimento de sua isolação. Ação que é capaz de fechar um possível curto-circuito interno. Então, com esse aquecimento ali que está dando na sobrecarga, um curto-circuito, o relé térmico ele conseguirá ler e fazer esse desarme também do circuito. Quando ele faz esse desarme, você usa o comando dele, né, o contato de aberto ou fechado do relé e faz o desarmamento de todo o comando daquele motor, ou da máquina específica, depende da tua aplicação. Então os relés também são um tipo de equipamento bastante interessante aí, pessoal. Falamos aí da fonte, né? Os contatores e também já tinha mencionado para vocês os botões. Os botões são componentes responsáveis para realizar a interação entre o operador e a máquina. Que interação seria essa? Uma interação para ligar o motor, ligar ou desligar ele, fazer um ajuste, poderia ser utilizado um ajuste de velocidade, um ajuste de torque, um ajuste para a quantidade de peças a ser produzida, né? Também para fazer a seleção de manual automático, né? Eu fiz o teste na máquina, a peça está produzindo legal, posso deixar ela produzindo no automático. Também a interação uma situação de emergência, batendo no botão de emergência, né? E a sinalização dos estágios também, né? A gente pode ter ali os nossos sinalizadores, né? Está no estágio 1 com 10 peças, estágio 2 com 20 peças, estágio 3 com uma peça menor. Então, os sinalizadores podem ser feitos desta forma. Porém, para tudo isso, a gente também pode estar utilizando os controladores lógicos programáveis, que seriam os CLPs. Os CLPs eles substituem também as contatoras ali de acionamento, né? Por isso que daí ali começa a se tornar interessante o disjuntor motor. Ele pode fazer a substituição ali de relés, ele diminui de temporizadores, contatores. É um componente muito importante para a automação industrial hoje em dia. Ele é muito eficiente, ele tem muitas qualidades que outros componentes não têm. Então, o que seria um controlador lógico programável, um CLP? É uma tecnologia de controle industrial mais utilizada no momento, que são basicamente um computador industrial, capaz de programar para executar funções reduzindo a necessidade de utilização de diversos outros componentes, além de apresentar diversas vantagens, como facilidade de programação e instalação, alto nível de controle, confiabilidade, entre outros. O CLP é projetado para diversas configurações de entradas e saídas, podendo ser analógicas ou digitais, resistente à variação de temperatura, à vibração, impactos e configurável conforme a necessidade de aplicação. Programações que podem ser utilizadas para operação ou controle de máquinas, armazenamento e memória não voláteis, né? Ou com baterias incorporadas. O CLP é um sistema de tempo real, onde o sistema de saída depende das condições de entrada, em conjunto todo com a sua programação. Então, pessoal, o que seria isso, né?
As entradas. As entradas utilizadas seriam a solicitação de ligação, né, onde o operador vai colocar no botão liga lá, né, apertei o liga e vai estar indo na entrada do CLP. Quando ele apertar o liga, a programação feita lá, né, posso ter feito algumas condições, né. Aquele motor só vai ligar se tiver um sensor acionado, ou aquele motor só vai ligar se eu tiver outros componentes à disposição, digamos um próximo motor a ser ligado também. Então ele pode ser feito dessa forma, né, conforme a programação. E a saída seria a saída para acionar um contator ou acionar o motor. Geralmente essa saída é feita para acionar um contator para que vai acionar o motor, né? Então tem uma memória interna também para fazer a gravação da programação. São equipamentos muito mais complexos, tá? Entende, senhores? Eu trouxe aqui uma ideia de como que é o funcionamento dele para vocês, ou como que é. Até eu vou estar falando um pouco mais aqui na sequência dele, mas são equipamentos com custo bem maior do que o normal. Porém, quando você se fala em automação, é necessário ter esse tipo de componente. Para você conseguir fazer automação, controle de velocidade, controle de torque, com esse tipo de componentes, entende? O princípio controlador programável foi utilizado para substituir relés, mas em decorrência de sua grande gama de funções, foi encontrado muito mais aplicações para ele, pelo fato de sua estrutura ser baseada em um computador, sendo capaz de realizar diversas outras funções, como temporização, contagem, cálculos, comparação de processamento de sinais analógicos, e outra vantagem que o CLP é a confiabilidade, né? Sem a chance de ocorrer erros lógicos na ligação de fiação. Uma vez que toda a programação é gravada em sua memória, e claro, a flexibilidade em uma vez realizada a programação é facilmente aplicada em diversas máquinas sem necessidade de alteração de fiação. Então eu estou fazendo uma fabricação de 5 máquinas iguais. Eu fiz uma vez a programação, essa programação vai ser responsável pelas outras 5 máquinas também. Aumenta a eficiência da produção, no caso, e também aumenta também a velocidade da montagem de máquinas, né? Eu vou perder o tempo em uma, talvez o tempo um pouco maior, mas eu compenso nas demais máquinas que eu vou estar montando. Esses controladores lógicos, eles podem se comunicar com outros controladores ou com outros equipamentos, como por exemplo em computadores para realizar a comunicação e baixar a tua programação. Um outro exemplo ali também é para supervisão em HMs, pode ser feita, né? Por exemplo, eu tenho uma interface homem-máquina, uma IHM, onde o operador faz a parametrização dos comandos. Ele faz o link lá na IHM, então eu consigo fazer essa comunicação entre o CLP e essa IHM, né? Geralmente hoje são IHMs touch. A interface homem-máquina, conhecida popularmente, né, como IHM, é a interface entre o processo e o operador, sendo o principal ferramenta de controle e supervisão de linha e exibindo informações operacionais em tempo real, utilizando gráficos e texto e animações. Esse tipo de equipamento eu consigo comunicar direto com o nosso CLP. Ele tem uma programação dele também lá, eu consigo fazer um layout de toda a máquina, consigo fazer um desenho da máquina lá dentro. Então isso se torna também bastante eficiente para o nosso dia a dia e aplicação da automação. Falando agora também um pouco da programação do CLP. É comum para todos os fabricantes essa programação, porém há diferenças na organização da memória e endereçamento das entradas e saídas, tornando incompatível entre diferentes fabricantes. Arquivos de programas são áreas de memória da programação armazenada, podendo incluir funções do sistema e instruções programadas. Então eu consigo ter uma programação dentro do meu CLP e mesmo que após ele seja desligado, ele vai ficar guardado na memória dele. Um exemplo, desculpa aí, pessoal. Um exemplo, né? Tive uma queda de tensão, acabou a energia na minha empresa e eu não vou perder a programação do meu CLP. Ele vai retomar da onde ele parou, pois ele tem uma memória interna dele guardada, sabe? Então essa memória, ele guarda toda essa programação dentro dele e qual é o estágio do processo que ele está. Então para fazer a programação, geralmente é feito em software em computador.
com o controlador pode variar de acordo com o fabricante do modelo. É necessário o software destinado para aquele modelo que você vai estar utilizando, né? Pode ser VEG, Siemens, ABB, Schneider, existem vários tipos de fabricantes. Eu trabalho geralmente com VEG aqui, geralmente a gente usa o TPW ali, porém controladores mais simples, tem controladores mais básicos, você consegue fazer a programação direto nele, né? Que são os mini CLPs. Mas aqui a gente está tentando falar um pouco mais da parte industrial, então por isso que eu estou focando bastante nessa área de montagem de programação, que é uma área de trabalho muito ampla hoje em dia, tem bastante mercado para se trabalhar. Só que também ele precisa de um conhecimento ali para fazer isso bastante grande, né? Então é tempo de estudo, é tempo de experiência para fazer uma programação no CLP. É necessário um software também, né? A gente já mencionou para fazer isso, e através do software consegue descarregar no CLP do modo de comunicação serial, que seria o padrão utilizado nos CLPs de hoje em dia, senhores. Então, seguindo aqui, né? A gente tem também os componentes, um tipo de componente também para acionamento de motor, que são os inversores de frequência, né? A gente falou do CLP, que é parte do comando, e o inversor também ele tem um comando ali de proteção e tudo, mas ele é mais destinado para o acionamento em si. Então, a necessidade de aumento de produção e diminuição de custos faz a automação industrial crescer cada vez mais no Brasil. Assim, uma grande infinidade de equipamentos foram desenvolvidos para as mais diversas variedades de aplicação e setores industriais. Um dos equipamentos mais utilizados nesse processo é o inversor de frequência, um equipamento versátil e dinâmico para controle de motores elétricos. O inversor de frequência é um dispositivo capaz de controlar a velocidade da rotação do motor por meio de controle de frequência entregue pela rede. Dessa forma, ele recebe uma frequência de 60 Hz e faz uma variação ali de ondas modular, e tem todo um processo interno para variar essa saída dele para o motor. Avaliando essa frequência, ele faz variar a velocidade do motor. Outros componentes bastante usados aí na automação são os sensores. Estes dispositivos são capazes de receber um estímulo como pressão, luz, calor, movimento, entre outros, com a função de emitir um sinal, que pode ser recebido por um CLP através de suas entradas, né? E um dispositivo de sensor mais utilizado são os sensores indutivos. Com seu funcionamento baseado no princípio da impedância, quando um objeto entra no seu campo magnético, altera a condução da corrente alternada da sua bobina de indução, devido à absorção do campo magnético pelo objeto. Essa alteração é identificada pelo circuito do sensor, que gera um sinal de saída e manda para o seu controlador, né? Pode ser um CLP, um comando no geral. Os sensores são bastante utilizados para contar peças, para ver se a máquina está produzindo, velocidade. Então, pensou em automação, você vai estar utilizando um sensor. E ter vários tipos de sensores, né? Os sensores indutivos, magnéticos, defeito Hall, entre outros aí, pessoal. Depende da aplicação, depende do material que ele vai estar lendo. Outro componente aí que é bastante utilizado na automação é o encoder. O que é o encoder? É um dos componentes mais eficazes para a conversão de movimentos lineares e angulares em impulsos elétricos, gerando uma quantidade de pulsos para cada rotação do eixo. Estes pulsos podem ser coletados pelas entradas rápidas do CLP e trabalhar para ter informação de medidas, essencial para medir o comprimento de uma chapa antes de seu corte. Então, o encoder consegue fazer essa leitura tanto da velocidade que a máquina está trabalhando, como também consegue fazer a leitura dessa medida de peças. Então, ele tem um eixo, né, ele tem uma roda linear. Essa roda, conforme ela gira, digamos, ela tem uma roda de 30 centímetros, ela vai girar, vai dar um pulso, vai dar 30 pulsos. Então, você consegue saber, um pulso equivale a 1 centímetro. Varia conforme o fabricante, conforme o modelo que vai estar usando, né? Ele pode ter resolução em centímetro, milímetro, metros. Então, conforme a aplicação, você vai estar utilizando o encoder correto.
mas é um equipamento ali que a gente trabalha geralmente ali no dia a dia, pessoal. Outro componente bastante utilizado em comandos elétricos são os relés. Os relés possuem ampla aplicação na eletrônica, quando precisamos acionar um dispositivo de maior potência, como um motor elétrico de um portão, como um sinal de baixa tensão de corrente. Assim também ocorrem acionamentos de comandos elétricos, onde temos diversos tipos de relés aplicados nas indústrias. É um componente eletromecânico em que você consegue acionar o interruptor a partir de um sinal. Esse contato é que o interruptor e o sinal comando são completados isolados entre si. O interruptor está dentro do relé e geralmente possui uma alta capacidade de tensão e corrente, mesmo em relés pequenos. Os relés são amplamente utilizados na automação residencial e comercial, como portões eletrônicos, acionamento de lâmpadas, janelas e milhares de outros, pessoal. Podemos acionar um relé com um microcontrolador, um Arduino, um CLP, ou simplesmente por usar a sua entrada com 5 volts, 12 volts. Então, o que seria? A gente tem o nosso acionamento ali no painel de comando, né? Onde esse comando a gente vai estar fazendo a leitura dele lá. Se tiver um acionamento de 12 volts, 24 volts no botão liga, ele vai acionar esse relé. Esse relé vai acionar ele e ele vai fechar um contato. Esse contato dele tem capacidade de 220 volts, digamos, para acionar um outro componente. Então, por isso que ele é bastante utilizado nessa parte, entendem? A gente falou aqui de vários componentes, né? Principalmente disjuntores, CLP, relés, mas também tem outros componentes aqui que não são muito utilizados, mas também é bom destacar, que são os temporizadores, né? Que pode ser utilizado para contar tempo de processos, tempo de acionamento e tal. Também fotocélulas para acionamento quando escurece. Controladores. A gente falou do CLP que ele consegue incorporar todos, né? Mas a gente consegue, eu tenho uma aplicação simples, só vou controlar o nível de água de umas caixas de água, digamos assim, né? Então eu posso usar um controlador específico para controlar nível. Tem controlador só para controlar tempo, os timers, né? Controladores para controlar quantidade, estágios, controle de processos. Então a gente tem vários tipos de controladores. O maior fabricante do Brasil hoje de controladores é a Innova, né? Então tem um fabricante próprio no Brasil e são equipamentos baratos conforme a tua aplicação, né? Começa a ter muitas aplicações do mesmo painel, eu já indico a utilização do CLP, mas se for umas aplicações mais básicas, um controlador ele vai atingir a mesma qualidade do CLP para vocês com um custo muito mais baixo, né? Então, todo projeto que vai ser desenvolvido é sempre bom ter essa leitura, o que é necessário e o que eu consigo enxugar, entendem? Outros componentes também que a gente pode frisar são os displays, que é para indicar na tela, na porta do painel, a tensão, a corrente, o valor que está sendo no momento, quantidade de peça produzida. Então também são itens que não precisa ter uma IHM, né, para estar mostrando isso. Depende da tua aplicação, você pode usar um display simples. Outros componentes aqui que é bom a gente destacar são os relés de segurança. O que são relés de segurança, pessoal? A gente, falando bastante de NR12, os relés de segurança são mais ou menos exigentes da NR12. A gente tem relés aí de controle de parada de emergência, que quando aciona um botão de emergência ele vai ter que ser resetado a máquina. A gente tem relés de controle de velocidade de motor, que o motor de inércia do motor também, de movimento, que só vai permitir que uma porta se abra se o motor estiver 100% parado, sem inércia. Porque, por exemplo, a gente pode desligar uma serra, mas nem sempre ela para no momento, ela tem a inércia do eixo ali rodando, né? Então os relés eles conseguem detectar essa inércia, que ela está gerando um campo magnético ali, e só permite que uma porta se abra, por exemplo, para acessar aquela serra, somente após a máquina estar 100% parada. A gente também tem relés para controles de acionamento bimanual, tem outros tipos de relé também ali por frequência e tal. Então
aí mais pra frente possivelmente a gente vai estar conversando sobre esses relés quando a gente falar possivelmente só de NR12. A gente vai ter que estar conversando mais para frente para respeito, porque a NR12 está sendo muito utilizado e é um mercado bom de trabalhar também, pessoal. Também tem CLP de segurança propriamente. Também tem as chaves de segurança controladas por solenoides. E outras situações ali também que pode estar sendo trabalhada, pessoal. Beleza? A gente falou de vários componentes, né? A gente também que pode destacar outro campo aí bastante interessante de se trabalhar, que está tendo bastante mercado, é a automação residencial. A automação residencial nada mais é do que aplicar todas as tecnologias existentes, componentes que a gente falou anteriormente, dentro de uma casa ou de edifícios, entre outras situações. A automação residencial faz com que todos os sistemas eletrônicos funcionem como um só, sob o nosso total controle de acordo com nossos hábitos, necessidade e gostos. O conceito de automação residencial surgiu na década de 70 e visa usar essas automação que a gente conversa, que a gente falou hoje na aula, para o bem-estar da população, das suas residências. Essa automação residencial, pessoal, a gente consegue acionar um portão quando eu estou chegando próximo, eu consigo acionar um ar-condicionado num determinado horário para já ficar na temperatura desejada quando chegar. Mas o que eu digo que é o mais importante é a segurança. O que seria a segurança? Eu consigo monitorar minha casa à distância. Eu consigo ver uma câmera da minha casa à distância, eu consigo acionar o alarme. Teve algum problema na casa, não acionou o alarme quando alguém entrou, mas eu sei que tem alguém desconhecido dentro, eu posso acionar. Ou ele manda um aviso no meu celular, tem alguma coisa estranha na tua casa. Eu vou dar uma olhada nas câmeras, não, é só um animal, alguma coisa, não precisa chamar a polícia. Então a segurança também é bastante utilizada ali. E economia de energia, né? Esqueci uma iluminação ligada, eu consigo desativar ela remotamente. Só que isso também, para fazer esse tipo de acionamentos, vai ser necessário a gente ter no dia a dia essas aplicações aí, né, pessoal? Então, tem que ver o que é viável, vai ter que comprar componentes específicos que tem essa plataforma de fazer esse tipo de acionamento por internet e assim por diante, né, senhores? Então, só quis trazer um pouco aqui do que numa aplicação residencial, do que a gente falou aqui, bastante falando industrial hoje, né? Mas deixar também uma aplicação residencial. Quem não deixou ainda o nome ali no chat, pessoal, vai colocando o nome ali pra gente fazer a chamada, tá? A chamada vai ser feita pelo chat, então quem participou e quem não, possivelmente às vezes não teve dúvida ali, não quis perguntar, se possível só colocar o nome ali, tá? Pra gente estar fazendo a chamada de vocês. Quero agradecer por vocês acompanhar a aula de hoje aí. Foi uma aula bastante interessante. Eu não sei até quando o professor Guilherme vai estar afastado ali ainda, mas eu vou estar ministrando as aulas dele aí na sequência até ele retornar. E ele retornando, ele continua aí da onde a gente parou daí, tá bom, pessoal? Não esqueça de deixar o nome aí no chat para fazer a chamada, tá? As próximas aulas a gente possivelmente vai estar falando ali dos tipos de fornecimento de tensão e mais dos quadros de distribuição de circuitos, que são os próximos conteúdos da apostila. Novamente, obrigado pela aula aí, pessoal. E vamos estar conversando aí. Precisando tirar alguma dúvida aí, me manda no WhatsApp, ou me manda aí no chat particular aí também, ou para todo mundo. Pode ser a dúvida que você tem, pode ser a mesma dúvida dos demais, então pode estar colocando aí no chat. E vamos conversando, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. E boa semana a todos aí, que seja uma semana abençoada. E vamos seguindo a vida aí, tá bom? Um abraço a todos aí, até mais.